Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Cossa e neste vídeo nós vamos resolver o terceiro problema desta nossa sequência de vídeos sobre eletrostática. No vídeo passado nós resolvemos dois problemas em que nós aplicamos a fórmula da carga elétrica. Neste vídeo nós vamos resolver um problema aplicando a fórmula da lei de Coulomb que nós aprendemos no primeiro vídeo desta nossa playlist. Caso não tenha assistido esse vídeo, pode fazer através do link disponível na descrição deste vídeo e lá vai ter toda a informação necessária para compreender a resolução dos exercícios que nós vamos fazer nesta aula e nos próximos vídeos ou nas próximas aulas. Muito bem, o problema que nós temos para resolver neste vídeo tem a seguinte informação. Duas cargas elétricas pontiformes de 5 vezes 10 elevado a menos 5 coulombos e 0,3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombos. No vácuo estão separadas entre si por uma distância de 5 centímetros. Calcule a intensidade da força de repulsão entre elas, sabendo que K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metros quadrados por coulombos quadrados. Então, o nosso primeiro passo aqui, diferente daquilo que nós temos feito nos vídeos passados, é interpretar o problema e colocar aqui o esquema. É importante esquematizar a situação que está a ser dada no exercício, que é para compreender aquilo que está a acontecer e aquilo que nós devemos fazer para resolver o problema. O exercício diz que nós temos duas cargas pontiformes. Então, nós vamos representar aqui a primeira carga Q1, ou vamos chamar a primeira carga de Q1, e outra carga que nós chamaremos de segunda carga Q2. Segundo o problema, estas duas cargas estão separadas por uma distância de 5 centímetros. E, por sinal, as duas cargas são positivas. Então, o que se pede aqui é determinarmos a força de repulsão entre essas duas cargas. Visto que as duas cargas são positivas, isso é visto através do valor. A primeira carga é 5, então é uma carga positiva. A segunda carga é 0,3, também é uma carga positiva. Então, segundo essa informação, nós podemos verificar que, de acordo com as leis das interações eletrostáticas, essas duas cargas interagem entre si através de uma força repulsiva, ou seja, essas duas cargas repelem-se, porque apresentam as duas cargas o mesmo sinal. Então, se for para representar na carga Q2, a força de repulsão entre essas duas cargas será uma força que aponta para o lado direito. Quer dizer que esta força mostra que a carga Q2 afasta-se da carga Q1. Esta é a força de interação entre a carga Q2 e a carga Q1. Se representarmos aqui na carga Q1 a força de interação entre a carga Q1 e a carga Q2, será uma força que aponta para o lado esquerdo, o que quer dizer que a carga Q1 e a carga Q2 repelem-se, ou seja, teremos F1,2. Esta é a força de repulsão entre essas duas cargas. Este é o esquema que nós devemos representar sempre que formos a resolver um problema de interação entre duas ou mais cargas. Representar o esquema, isso vai ajudar muito, mas muito mesmo, na resolução do problema. Então, o passo a seguir é a extração dos dados. Tal como está dito no exercício, nós temos duas cargas que valem 5 vezes 10 elevado a menos 5. Esta primeira carga nós chamamos de Q1. Então, nós vamos colocar aqui Q1 igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5 coulombos. Então, esses são os dados do nosso problema. E a carga Q2 é esta que vale 0,3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombos. E essas duas cargas estão separadas por uma distância D, que é igual a 5 centímetros. Então, 5 centímetros é uma grandeza cuja unidade não está no sistema internacional. Então, convém passar para o sistema internacional. Para nós passarmos este valor para o sistema internacional, só precisamos multiplicar o 5
por 10 elevado a menos 2 metros. E daqui resolvemos uma parte do nosso problema. O passo a seguir é a colocação da fórmula e a respectiva resolução. De acordo com a lei de Colombo que nós aprendemos no primeiro vídeo desta playlist, a força de interação entre duas cargas 1 e 2 será igual a K vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância de separação entre as duas cargas ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer aqui é pegar os dados que nós temos aqui e substituirmos na fórmula. Aqui temos um dado importante que é o valor do K. Este valor pode ser dado no exercício, assim como pode não ser dado. O que nós devemos saber é que isso representa uma constante. E esta constante K é sempre igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metros quadrados por coulombos quadrados. Então, essa constante é sempre igual a 9 vezes 10 elevado a 9, pelo menos quando tratar-se do vago. Então, substituindo aqui os nossos dados, teremos a força de interação entre a carga 1 e 2 será igual, o valor do K é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o módulo da carga Q1. O módulo da carga Q1 é 5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o módulo da carga Q2, que é 0,3 vezes 10 elevado a menos... Desculpem-me, aqui é 10 elevado a menos 5 e aqui é que é 10 elevado a menos 6. Sobre a distância de separação entre as duas cargas, já vimos que é 5 vezes 10 elevado a menos 2. 5 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo isso ao quadrado. Então, a força de interação entre as cargas 1 e 2 será igual. Tiramos estes dois números do módulo. Então, ficamos com 9 vezes 10 elevado a 9. Módulo de 5 é exatamente 5, vezes 10 elevado a menos 5, vezes módulo de 0,3 é exatamente 0,3, vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isto dividido pela distância ao quadrado. 5 elevado a 2 é igual a 25, vezes 10 elevado a menos 2 elevado a 2 será 10 elevado a menos 4. Mantém-se a base e multiplicamos os expoentes entre si. Então, força de interação entre a carga 1 e 2 será igual. Multiplicando o 9 por 5, teremos 45 vezes 10. Aqui temos multiplicação de duas potências com a mesma base e expoentes diferentes. Mantém-se a base, que é 10, e adicionam-se os expoentes 9 mais menos 5. 9 mais menos 5 será igual a 9 mais vezes menos dá menos 5. E 9 menos 5 será igual a 4. Então, ficamos com 10 elevado a 4 vezes 0,3 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 25 vezes 10 elevado a menos 4. Então, continuando aqui com o nosso cálculo, força de interação entre 1 e 2 será igual a 45 vezes 0,3 será igual a 13,5 vezes 10. Aqui temos multiplicação de duas potências com a mesma base, expoentes diferentes. Mantém-se a base, que é o 10, e adicionam-se mais uma vez os expoentes. Teremos 4 mais menos 6. 4 mais menos 6. Isto será igual a 4 mais vezes menos dá menos 6. E isso será igual a menos 2. Então, significa que aqui teremos menos 2 sobre 25 vezes 10 elevado a menos 4. Então, a força de interação entre a carga 1 e 2 será igual a 13,5 dividido por 25. Isto será igual a 0,54 vezes. Aqui temos divisão de duas potências
com a mesma base. Então, na divisão, mantém-se a base e subtraímos os expoentes, ou seja, menos 2 menos 4. Isto será igual a menos 2, menos vezes menos dá mais 4. Então, menos 2 mais 4 é igual a é igual a 2. Então, ficamos só com 10 elevado a 2. Então, isto será igual a força de interação entre essas duas cargas será... Se nós multiplicarmos o 0,54, lembrando que 10 elevado a 2 é o mesmo que ter 100, então multiplicando 0,54 vezes 100, teremos 54 newtons, que é o valor da força de interação entre as cargas 1 e 2. Então, espero que vocês tenham compreendido a resolução deste exercício. Caso vocês tenham compreendido a resolução deste exercício e gostado da explicação que nós apresentamos aqui, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, ativem o sino de notificações para não perder qualquer atualização de vídeos que nós faremos neste canal e partilhe o vídeo com amigos para que mais pessoas possam assistir esses vídeos. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima aula.